Professor, boa noite. Primeiro, parabéns pela vitória. Eu queria que o senhor destacasse o jogo que o Amazonas fez hoje. A gente tem observado nos últimos jogos a construção, muitas vezes, do jogo em si, o resultado não vindo. Como é que o senhor avalia hoje a equipe do Amazonas, tendo em vista que os últimos jogos o senhor está tendo muito problema de estar improvisando o jogador, perdendo o jogador por lesão, por cartão? Eu acho que a conta que o senhor está fazendo no final, só o senhor deve saber mesmo o quanto está custoso. Mas hoje veio uma vitória importante, mas eu queria que o senhor analisasse esse jogo que fez o Amazonas, do primeiro ao segundo tempo, se foi um jogo vistoso dentro da estratégia que o senhor montou. Boa noite, prazer falar com você. Acho que você colocou vários pontos aí dentro do que a gente está fazendo, né? Não foi um jogo vistoso da parte que eu gostaria e gosto, mas era necessário vencer. A gente fez vários jogos vistosos da forma que você falou e o resultado não vem acontecendo. Hoje a gente conseguiu vencer todos os duelos aéreos por baixo, ganhamos primeira e segunda bola. A Série B, se você não competir, você não vai vencer. O campo estava muito vivo, também prejudica a forma do que eu penso de futebol, mas quando eu aceitei o convite eu sabia de todos os problemas, né? Então a gente vem crescendo, a gente vem fazendo grandes jogos, os jogadores estão muito bem, mas o resultado não está se condizendo com o desempenho. Então não é fazer conta, é vencer. A gente tem que vencer, a gente está num momento ruim. Eu cheguei aqui, o time já era o último colocado, a gente tinha vários problemas e a gente tem vários problemas, mas eu não sou um cara de ficar apontando e transferindo, né? A gente tem que assumir a responsabilidade. Muitas vezes o torcedor não sabe, vocês não sabem o dia a dia. A gente acabou de perder o Tavares e o Luan com o terceiro amarelo também. Então faz parte, tem que ter um elenco bom, um elenco grande. Mas um elenco, acima de tudo, com muita vontade e respeito de vestir essa camisa. Então não vai ser fácil, vai até o último jogo, mas a gente só depende da gente. Então é ter atitude, é ter coragem, é trabalhar e merecer a vitória. Professor, boa noite, no nome do GE. Acho que é a primeira coletiva realmente que o senhor faz com a gente, acho que nem entrevista, assim, entrevista. Sim, é a primeira. Falou. Confesso para você que para mim está sendo até bom, porque todos os lugares sempre é muito mais difícil, né? Porque você acaba sendo julgado pelo resultado, não pelo que acontece, mas faz parte, tudo bem. Não, e é muito nessa linha, porque os torcedores, eles sempre nas redes sociais, eles perguntam, né? Poxa, um pouco dos resultados, né? O que vocês têm a dizer pra gente? Que tipo de retorno que vocês têm para falar com o torcedor, né? E aí eu queria aproveitar esse momento, depois de todo esse período, sem o clube falar, sem o senhor poder ter esse contato realmente com o torcedor, faltando 11 jogos, que mensagem o senhor queria passar para o torcedor? De esperança, de acreditar e de até mesmo como passar confiança para os jogadores nesse momento que a Série B está funilando ainda mais? Perfeito. Eu não consigo ver o futebol sem o torcedor. Para mim, não existe. Agora nós vamos para Ponta Grossa, nós vamos pegar um estádio lotado. Enfim, o torcedor no final do jogo viu o quanto a gente está se entregando e começou a torcer a favor. É claro que o Amazonas é um clube novo, é um clube que também não está acostumado com resultados ruins. Isso também é complicado. Mas a Série B é um campeonato que você não pode errar, né? E já vê algumas trocas de treinadores, trocas de jogadores. Então sempre é muito complicado. E tá tudo certo. Eu larguei São Paulo, larguei a minha família em São Paulo e vim focado full time para viver o Amazonas, para viver. Eu trabalho demais, a minha comissão trabalha demais, a gente vive o clube full time, a gente trabalha. A gente veio por esse desafio porque a gente acredita muito no Amazonas, né? Eu costumo dizer que Manaus é um país dentro do Brasil, né? Eu não conhecia, né? Só vinha jogar contra. Tem as suas peculiaridades e é muito bom aqui. Então a gente precisa trabalhar bastante. Então assim, eu tô há 2 meses sem ver a minha esposa, sem ver meus filhos, pensando só no Amazonas. Então quando você é julgado, você é criticado, você, né? As pessoas não sabem o que passa. Então a gente cria estratégia,
Semana passada a gente tinha uma estratégia importante, a gente teve o jogador expulso, muda tudo. Se a gente faz 2-0 hoje, poderia mudar o jogo. Mas eu acredito que não era para ser, eu acredito que a gente está tendo que criar casca, porque a gente estava tomando gols sempre no final. E hoje o juiz podia dar 50 minutos de acréscimo, a gente não ia tomar o gol. Então, é aquela velha frase, saber sofrer, competir, os jogadores se entregaram, saindo com câmeras. A parte emocional sempre é muito difícil, né? Eles estão pressionados desde do primeiro jogo desse ano, porque o Amazonas sempre ficou na zona do rebaixamento. Então não é fácil. Aqui desse lado também tem seres humanos, tem jogadores aí com família, tem jogadores que o alto rendimento você precisa ter um preparo mental muito forte. Então a gente está trabalhando bastante. O que eu posso prometer para o torcedor do Amazonas é que aqui tem um cara que trabalha muito, que está dando a vida e vai fazer de tudo para esse clube não cair. E nós não vamos cair. Nós temos muita coisa boa para que a gente possa continuar e fazer um trabalho importante para o ano que vem. Boa noite, professor José Muniz, canal Bola. Boa noite. A equipe do Amazonas já veio de trocas de técnicos durante a competição da Série B, mas hoje qual é a identidade do Amazonas, do professor Márcio Zanardi, hoje do Amazonas? Hoje nós temos uma equipe que joga com e sem bola. A nossa equipe, eu sempre falei, a gente está jogando aqui nos Amit, mas infelizmente fica um jogo vivo, fica um jogo competitivo. Todas as vezes que a gente jogou em campos com condições de jogar, a gente conseguiu ter bola, a gente conseguiu propor o jogo e a gente conseguiu competir. Então vocês vão ver o time do Márcio, um time que cria, um time que compete, um time que não gosta de dar bola para o adversário. Mas na minha preleção, no meu trabalho, era mais importante hoje a gente não ter posse de bola e vencer o jogo. A gente sabia disso. Então é um momento que não é hora de você ver plataforma, sistema de jogo. Agora é coração. Agora eu estou trazendo jogadores que queiram estar aqui. Jogadores que tenham alma, que tenham comprometimento. Quem não está com a mesma energia não vai trabalhar comigo. Boa noite, professor. Samuel Cascais, TV Encontro das Águas. Professor, eu queria que você falasse desse momento visitante do Amazonas agora, né? Eu sei que é o momento agora de pensar no retrospecto do Amazonas aqui dentro de casa, mas fora de casa agora vai enfrentar o Operário lá fora, né? E é o péssimo visitante na competição. Eu queria que você falasse como é que vai o Amazonas, o que ele pode levar de hoje, por exemplo, dessa vitória para enfrentar o Operário fora de casa. Os resultados nossos não estão acontecendo nem dentro nem fora de casa, né? A gente conseguiu um resultado importante contra o Avaí. Eu acho que o jogo que nós fizemos contra o Avaí, a nossa entrega, a nossa alma, eu sempre falei para eles que eles não podem perder para eles mesmos. Então, assim, achar que já está bom. Então, assim, aqui a gente tem muitos jogadores estrangeiros, aqui não tem brasileiro estrangeiro, aqui é o Amazonas. Então, assim, primeira coisa, identidade do clube. Então, é um clube que sempre propôs o jogo, um clube que é muito comprometido. E agora é olhar o que a gente fez hoje e já virar a página e competir mais. A gente precisa vencer. Mas o futebol ele é um jogo de xadrez, você tem que ter uma estratégia. Jogar lá em Ponta Grossa sempre é muito difícil, sempre é muito complicado, estádio cheio, um campo bom, um time que tem qualidade, mas agora a gente tem que pontuar, a gente não tem nada para negociar, então a gente tem que ir lá para fazer um grande jogo, se não der para ganhar, não perde, a gente tem que pontuar. Professor Matheus Pereira, do Portal Esporte Manaus, queria saber, o senhor falou da questão de saber sofrer. O Amazonas fez um primeiro tempo até bom na minha visão, só que no segundo tempo voltou com uma postura excessivamente defensiva. Eu queria saber se passou pelo senhor essa postura. É claro que para um time que precisa sair da zona do rebaixamento, você sair com a baliza zero sem sofrer gols é importantíssimo, e o Amazonas conseguiu fazer isso hoje. Mas o senhor viu o seu time com uma postura excessivamente defensiva no segundo tempo, e queria que o senhor explicasse também as mudanças que o senhor realizou. Já explicou que algumas foram físicas, mas eu queria entender também aquela mudança, a saída do Kevin Ramírez e a entrada do Eric Barão. Você viu quantas chances de gol nós tivemos no segundo tempo? A gente teve 5 chances importantes, a gente teve mais. Claro, a estratégia dentro do jogo, você pode entender como você quiser. A mesma coisa quando você falar jogar com 3 zagueiros, você está defensivo, muito pelo contrário. Mas é normal, foi o que eu falei. Eu hoje 1-0 ou 4-0, para mim ia ser a mesma coisa. Eu acho que a gente é importante sim, era importante. Eles quase não chegaram no nosso gol no segundo tempo, a gente conseguiu marcar bem e era importante a gente ter volume pelos lados numa transição para poder matar o jogo. Então, tivemos a bola do Luan ali, a bola do Domingos, a gente teve algumas bolas importantes,
Mas é saber sofrer, saber entender, né? Vários times aí estão competindo demais, então agora é a hora da gente ter cabeça boa, trabalhar bastante e vencer. Como nós vamos vencer? É isso aí, ó, vai ser assim até o final. Fechou? Quer mais um? Pode falar, não tem problema não, aproveita e faz mais uma aí, a gente É um momento tão raro, né? Que a gente tem que aproveitar. Não, daqui a pouco a gente muda tudo isso, fica tranquilo. Você está falando você falou agora há pouco que é um momento que não é hora de olhar a plataforma tática, é hora de coração, tudo, e muito nesse sentido. Eu lhe pergunto qual o tamanho do próximo jogo contra o Operário e qual o tamanho dos 5 próximos jogos que o Amazonas tem dentro de casa. A gente tem aquela conta de chegar aos 45. Seriam necessários vencer os 5 em casa, enfim, conseguir 1 ou 2 vitórias fora. Qual o tamanho dessas próximas partidas que o Amazonas tem pela frente? Cara, eu não faço conta em 5 jogos. Eu não sei se eu estou vivo amanhã. Eu tenho que pensar no hoje, tá? O próximo jogo para mim é uma final. Eu vou levar assim. Todo o próximo jogo é uma final. O que nós fizemos hoje já ficou para trás. Então é trabalhar bastante, cabeça boa, deixar para vocês fazerem conta. A gente sabe o que tem que fazer. Nós temos que vencer. Então, para mim, para vencer é voltar a ter confiança, ter moral, os jogadores conseguirem entender. Eu sempre falo para eles que pressão é um privilégio. Só quem está pressionado é porque está jogando uma Série B para o Brasil todo. Isso não é fácil. Mas eles são seres humanos. Não é fácil. É um fardo importante. Eles estão carregando esse fardo. E a gente tem que dar moral, cobrar eles demais, mas entender que não é fácil. Tem o ônus e o bônus, né? A gente só vê coisas boas, mas eles estão sofrendo, estão trabalhando pra caramba. E só com o trabalho a gente vai sair dessa forma. A minha pergunta é muito específica, professor, porque como o senhor nos últimos 4 jogos, se não me engano, é o Iverton do Amazonense, o único amazonense que hoje está no elenco do Amazonas, do lado. O espírito do Iverton nos últimos jogos, eu tenho observado, isso é uma análise muito pessoal mesmo de acompanhar o atleta, o espírito dele, mesmo sendo jovem, compartilhando da mesma pressão que o senhor está mencionando que todos os jogadores têm. Eu queria que o senhor destacasse o Iverton nessa nova forma de jogar, com o Léo e o Ivan. O Iverton amazonense jogando com os 3 dentro e fora de casa, tendo que ter aquela postura de muita confiança do senhor. E com o senhor, ele acabou tendo essa sequência interessante de jogos. Vamos lá, eu não sabia dessa questão que era o único amazonense. O Iverton é um garoto novo, né? É um menino trabalhador que, quando eu cheguei aqui, eu vi muita qualidade, mas vi muitos erros, pela até falta de experiência dele, né? E a gente foi trabalhando, a gente foi corrigindo, e eu sempre falei para ele, cara, trabalha que a oportunidade vai acontecer. E ela apareceu, ele pegou a oportunidade, ele é titular absoluto, tá bem demais. Hoje ele só saiu porque ele sentiu câimbra e muito tempo sem jogar. Eu acho que esse é o espírito, né? Eu acho que essa é um menino que pode não ter tantas as qualidades técnicas assim, mas a vontade, a força, é um jogador que tem um comprometimento muito grande e eu, como treinador, tenho a obrigação de fazer ele evoluir como ser humano, como jogador de futebol. Então é um cara muito centrado. E do lado do Ivan, que para mim é um absurdo que o Ivan joga, e agora com a força do Léo, então eles estão se conhecendo, se completando, então é tranquilo. No meu time não existe idioma, não existe local, existe quem merece, quem trabalha. Então o Iverton, ele tem essa característica, ganhou uma posição e espero que ele possa continuar assim.